Uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso altera o processo de indicação de advogados e membros do Ministério Público para as vagas reservadas ao 5º Constitucional. A PEC prevê desburocratizar o processo e fortalecer a autonomia e a independência dos novos membros das Cortes. A estrutura básica da organização do Poder Judiciário está descrita na Constituição Federal a partir do artigo 92. O texto do artigo 94 diz que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Em regra, o representante do 5º Constitucional é um advogado que se destacou no seu meio como um advogado que atua honestamente, que atua de maneira diligente, com técnica, e por isso o seu nome passa a ser um nome apoiado para o 5º Constitucional. Atualmente, o processo de escolha dos advogados para integrar o 5º Constitucional envolve 3 etapas. Hoje, o candidato ao desembargo, o candidato a ser ministro, ele tem que percorrer um longo percurso. Ele tem que, efetivamente, primeiro ser aprovado na OAB, depois convencer os ministros, no caso dos tribunais superiores, ou no caso de tribunais de justiça, os desembargadores, lá entrar na lista tríplice, para depois, então, tentar convencer o governador ou o presidente da República de que ele é o melhor candidato. Portanto, é uma via crucis muito grande. O advogado que concorre ao 5º Constitucional, ele deve fazer uma verdadeira campanha. Uma campanha entre os seus colegas, uma campanha entre os conselheiros que integram um conselho que elaborará a lista sextupla e depois uma campanha que envolve todos os desembargadores, todos os ministros, quando se tratar de tribunal superior. Então, o candidato tem que ir de gabinete em gabinete, assumindo compromissos, explicando a sua compreensão sobre o 5º Constitucional e sobre a magistratura, e o processo dura efetivamente muito tempo, é um processo muito desgastante. Uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso Nacional altera o processo de indicação de advogados e membros do Ministério Público às vagas reservadas ao 5º Constitucional, uma tentativa de dar mais agilidade ao processo de escolha dos candidatos. A PEC, ela retira uma das etapas, que é a etapa intermediária, que é a etapa do tribunal. E isso tem como objetivo reduzir a burocracia do processo de escolha. A PEC, sensível a essa excessiva complexidade do processo de escolha, quer retirar uma das etapas, que é essa etapa intermediária, que é a etapa da manifestação dos próprios magistrados, e permitir que a lista elaborada pelos advogados seja submetida diretamente à chefia do Executivo. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do deputado João Caldas, do Partido Ecológico Nacional de Alagoas, e foi recebida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Agora, a PEC aguarda designação do relator. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil elogiou o teor da PEC. É necessário que cada vez mais se fortaleça o 5º Constitucional. A proposta que hoje tramita do deputado João Caldas de Alagoas é muito interessante. Ela retira dos tribunais de justiça a escolha e deixa só na mão da OAB e do Executivo. É uma proposta que deve ser debatida, deve ser discutida. A nossa ideia é de que a OAB indicasse e que fosse nomeado. Essa é a nossa grande luta, mas essa já é um avanço que elimina uma das fases.